É muito sentimental hoje em dia ver muita gente a postar no Facebook, no WhatsApp, nos outros espaços das redes sociais, questões religiosas que não lhes competem, hadiths fracos, histórias falsas, assuntos que não têm nada a ver com a veracidade daquilo que é o Corão e o Sunna na metodologia dos Salaf, dos Ahl Sunna wal Jama'a. E que isso, primeiro, indica que a própria pessoa que posta, ele não quer colocar o seu lugar, o seu status quo, a sua hierarquia social num determinado ponto, saber até que nível ele tem. Segundo, há pessoas também que direcionam suas questões a pessoas não adequadas para poderem se aperceber ou para poderem receber uma dada matéria. E que isso também é uma coisa condenada no Deen. E isso também nos faz lembrar um dos hadiths em Sahih. Vocês conhecem esse hadith? Já falamos e citamos várias vezes. Quando certa vez um dos sahaba, chamado Abdullah ibn Amr ibn al-As, grande sahaba este, chegou a fazer hajj em Makkah. A Aisha radhiallahu anha estava lá na altura. Então Aisha mandou o seu sobrinho, o filho da sua irmã Asma, chamado Urwa, Asma bint Bakr tinha um filho chamado Urwa, era filho de Zubayr bin al-Awwam, primo legítimo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque era filho de Sofia bint Abd al-Muttalib radhiallahu anhum ajma'in. Disse: Urwa vai lá ter com Abdullah ibn Amr, porque ele recolheu muito conhecimento do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então quando Urwa foi para lá, aprendeu este hadith que vamos citar agora, e ele ensinou ao seu filho Hisham ibn Urwa. E nos livros já aparece assim: An Hisham ibn Urwa, عن عروة بن زبير أو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع علما بعد أن أعطيتكموه. Allah não vos arranca conhecimento depois de vos dar. Os que sabem, Allah arrancar depois deles terem sabido demasiadamente. ولكن ينتزعه بقبض العلماء. Só que Allah vos arranca conhecimento quando morem os sábios, os que dominam a matéria, os que têm conhecimento de causa. فإذا هلك العلماء, numa das gerações, حتى إذا لم يبقى في الناس عالما, até quando não existir naquela sociedade de certas pessoas um sábio por excelência, اتخذ الناس رؤساء جهالا. Então as pessoas naquela zona ou naquela altura, as pessoas fazem de burros como sendo seus professores, como é que posso dizer? Seus frontais. Quando tiver uma questão, vão colocar aqueles burros ignorantes. Então eles vão começando a tirar fatwa, vão começando a responder às questões, بغير ilm, sem possuir o conhecimento. فضلوا وأضلوا. Eles vão desviar-se e vão desviar o resto do povo. Quer dizer, dentre os sinais do Qiyama é morrer os ulama e as pessoas fazerem seus professores de burros, levarem burros ignorantes que nada sabem e colocar esses em frente e chamarem ou denominarem de seus professores e darem a eles questões e eles, coitados sem vergonha, responderem a algo que nem sabem, que nem lhes compete. E que isso é um dos sinais da nossa época. Este hadith, irmão, narrou Imam al-Bukhari e Muslim muttafaqun alayh. Narrou Bukhari no Sahih, Muslim no Sahih, narrou Tirmidhi no Sunan, narrou Nasa'i no seu livro Sunan al-Sughra, narrou Ibn Majah, Abu Abdullah Yazid ibn Majah no Sunan. Podemos dizer, rawahu ashabu sitta illa Abu Dawud. Narraram os 6 fundamentais, excepto Abu Dawud. Narrou Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi e Ibn Majah, excepto Abu Dawud. Narrou Ahmad ibn Hanbal Shaybani no Musnad, narrou Abdullah ibn Mubarak no Musnad e no seu livro chamado Kitab al-Zuhd. Narrou Abu Khaythama no Kitab al-Ilm e também narrou Imam al-Bukhari no Tarikh al-Kabir. Narrou Abdul Razzaq ibn Hammam al-Sana'ani al-Yamani no seu livro Musannaf, 38 mil hadiths nesse livro. Narrou Abu Bakr ibn Abi Shayba também no seu Musannaf e também narrou Abu al-Qasim al-Baghawi no seu livro Ju'udiyat. Narrou Ibn al-Bukhari no seu livro chamado Al-Mashikha. Narrou Qada'i no Musnad al-Shihab.
نرو أبو نعيم نسو ليفر شماد الحلية ينسو ليفر شماد تاريخ أسبهاني نرو أبو داود الطيالسي نمو غترنا رساو مجنماج مالينياجة نسو مسندي أبو داود الطيالسي نويا كلك يو ديسكي نرو شماد أبو داود السجستاني ألون دي حنبلي نرو بيهقي نسو ليفر السنن الكبرى نرو إبراهيم الهاشمي نسو ليفر آمال إبراهيم الهاشمي نرو ابن أبي حاتم نابرتورة نسو ليفر الجرح والتعديل نرو ابن حبان نسو صحيح نرو قزويني نسو ليفر التدوين نرو بيهقي دلائل النبوة التمين نرو نسو ليفر مدخلي المدخل إلى السنن قم تمين نرو ابن عبد البر المالكي نسو ليفر التمهيد نرو خطيب البغدادي نسو ليفر تلخيص المتشابهة التمين نرو عدان نسو ليفر الفتن التمين نرو مجمع حديث ابن نجار نسو ليفر ذيل تاريخ بغدادي قم تمين نرو آجري نسو ليفر الشريعة نرو غبد الغني الأزدي نسو ليفر الأوهام التي في مدخل الحاكم النيسابوري أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ومتمين نرو التحاوي نسو ليفر مشكل بيان الآثار نرو إمام البغوي نسو ليفر تفسير تمين نرو الدارمي نسو السنن نرو ابن جميع نسو ليفر معجم الشيوخ طول جيسي نرارنا لنياجة دي هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن زبير عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نرارو التراجد هشام بن عروة عسيمة دي 500 زيتال homens até dizia o Ibn Manad acima de 700 homens porque Ibn Hajar Asqalani no seu livro Fathul Bari primeiro no Kitab al-Ilm ele disse nararam quase 70 pessoas nessa linhagem quase 100 e quando levou a passagem de Ibn Manad disse quase 120 e tal e depois lá em frente Sahih Bukhari no Sharh Sahih Bukhari disse nararam quase 700 e tal Imam al-Dhahabi no seu livro Siyar A'lam al-Nubala ele mencionou 481 e depois disse وغيرهم e os outros etc. Ibn Hajar al-Asqalani tentou juntar os 700 e tal e se o tempo fosse tão permissível poderia tentar abranger apesar de que não vou acabar mas pelo menos os 700 dentre eles que narraram atrás do Hisham encontramos grandes ulama Imam Malik ibn Anas Shu'ba ibn al-Hajjaj سفيان الثوري يحيى بن سعيد الأنصاري سليمان بن مهران الأعمشي ابن جريجي etc estamos esses 700 عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن زبير عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وأرضاه por isso pessoal tem que se evitar essas coisas de andar a postar aí coisas sem justa causa pessoas que nada sabem que apenas recebem informação, buscam informação num lugar impróprio e começa aí a publicar, começa aí a trazer uma inovação na sociedade e não se esqueçam que existem grandes homens que estão de olhos para refutar todos que fazerem qualquer coisa errada, defender uma ação errada que vai contra o nosso dino e tudo o que estiver dentro do perigo ou reprovado pelo dino. Mas há pessoas que não vão concordar comigo, vão continuar ainda a apostar em coisas que não têm justa causa, andarem aí a apostar histórias falsas, hadith mawdu'a, fabricadas e assuntos que não lhes competem. Allah tirou essa imposição, se eles não sabem. Allah disse para eles: "Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun." Perguntai aos que possuem conhecimento, se vós não sabem. Então, é um conselho de ouro que eu deixo a todos, mas haverão alguns que vão ignorar. Por fim, lembro uma poesia muito bonita que dizia: "Jahalta maqalati fa'adhaltuka, jahalta maqalati fa'adhaltani, wa alimtu annaka jahilun fa'adhartuka." Jahalta maqalati fa'adhaltani. Ignoraste as minhas palavras e me abandonaste. Wa alimtu annaka jahilun fa'adhartuka. Mas eu soube que você é ignorante, por isso perdoei-te, você não é culpado. Jahalta maqalati fa'adhaltani wa alimtu annaka jahilun fa'adhartuka. Você ignorou as minhas frases, me abandonaste, e eu sei e soube
soube que você é um ignorante, então te perdoei. Você não tem culpa, és um jahil, te perdoei. Portanto, evitem publicar, nos dói, trazem-nos dor de cabeça. Mas a gente não vai cansar de vos refutar até o dia que vamos encontrar o Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos refutar os ahl al-bid'ah. Vamos refutar os que naram a hadith mawdu'a, batila, hadith munkar. Vamos refutar os que naram histórias qussas, histórias falsas. Vamos refutar os que trazem a aqida batila. Vamos refutar os que estão nos hizbiyya. Vamos refutar os que são asha'ira. Vamos refutar todos esses khawarij. Vamos refutar esses sufiyya. Vamos refutar os ikhwani. Vamos refutar o jama'at al-tabligh. Vamos refutar todas essas setas de ahl al-bid'ah. E vamos endireitar apenas o caminho dos salaf, o caminho dos ahl al-sunnah wal-jama'a, o caminho dos ahl al-hadith wal-sunnah, ahl al-atba', ahl al-athar, os homens al-firqatu al-najiyah, al-ta'ifatu al-mansura, os homens que seguem o profeta e seus sahaba, e os tabi'ina, e os tabi'ina, e os a'immatu al-arba'a que estão nessa linhagem, e aqueles que andarem no caminho dos homens salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam num dos hadiths ele dizia: لا تزال طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وهم كذلك ظاهرين. Existirão grupo no meu povo sempre na verdade, até que o Qiyama, sempre na verdade, sempre vitorioso, até que o Qiyama chegará enquanto eles estão sempre nessa linhagem verdadeira. Numa das linhagens o hadith diz: لا يضرهم من خذلهم. Eles nem sentem prejuízo se alguém lhes abandonou. Imam Hanbali, Imam Sunnah Ahmad ibn Hanbali ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani, esse muhaddith al-kabir, Imam Sunnah, ele dizia: إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري. Se não forem os homens dos hadiths que dominam o hadith, não conheço quem são, mas essas pessoas indicadas que sempre serão vitoriosos, não conheço quem são. Os ahl al-hadith wa sunnah, sempre eles é que são os homens vitoriosos. Por isso segue a eles, você sempre estará salvo. E quem não quer seguir é com ele, quem não quer seguir é com ele. Mas não tem nada a ver que ele sozinho se humilhe, porque o valor está diante do Coran e do Sunnah e do manhaj salafiyya e do aqidat salafiyya, e não de qualquer um que seja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa tibi salawati.